Olá, estudantes do Goiás Tech, sejam bem-vindos a mais esta aula. Eu sou Núbia Pontes, a sua professora de Ciências, nesta aula que é para você, estudante do 9º ano do ensino fundamental. E o que temos para hoje? Está aí na sua tela. Vamos estudar sobre o balanceamento das equações químicas. O que será isso? Isso está ali no capítulo 4, é continuação sobre aquele assunto de transformações e reações químicas. Só lembrando qual é o nosso objetivo aqui na forma dessa habilidade: comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Nosso objeto de conhecimento aqui, então, é aspectos quantitativos das transformações químicas. Vamos relembrar aqui algumas coisas importantes. Nas últimas aulas, vocês viram isso aqui, tá? Então, eu coloquei como exemplo esta equação química. O que é mesmo uma equação química? É a representação do que acontece numa reação química. O que é uma reação química? É quando reagentes, substâncias, interagem entre si e formam novas substâncias, que são os produtos. O que está acontecendo aqui nessa reação química? Quais são as substâncias? Eu mencionei para vocês aqui o hidróxido de sódio, NaOH, é uma base. Reage com um ácido, o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, HCl, e forma um sal, que é o cloreto de sódio ou NaCl, e molécula de água, tá? H2O. E no meio disso tem uma setinha que mostra, quais são os reagentes, indicando ali quais são os produtos. É o símbolo da transformação química. Então, antes, se eu tinha hidróxido de sódio e ácido clorídrico, depois da reação eu deixo de ter essas duas substâncias e passo a ter o quê? Água, juntamente com o sal, NaCl. Então, são formadas novas substâncias. Lembra lá do nada se perde, mas também nada se cria. Tudo se transforma. Nenhum átomo vai surgir ali do nada, vai desaparecer para que uma substância totalmente nova seja criada. Não, tem regras, Então, são criadas substâncias novas, mas com base nos átomos que já estavam envolvidos anteriormente. E a gente aprendeu sobre leis ponderais, que são utilizadas para explicar a manutenção da massa dos reagentes em relação aos produtos e da proporção entre as moléculas, tanto nos reagentes quanto nos produtos. A primeira lei ponderal é a lei da conservação de massas, ou lei de Lavoisier, que a gente precisa levar em consideração que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, se eu colocar ali na balancinha os reagentes e deixar que eles reajam, depois da reação, eu vou ter a mesma massa em grama, quilograma, seja qual unidade que eu estiver utilizando, de produtos. Enquanto que a segunda lei ponderal é conhecida como lei das proporções fixas ou lei de Proust, que considera que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação, ela é fixa, constante e invariável. Então, tem relação com a lei anterior. Vamos supor, lá naquela reação lá do hidróxido de sódio com o ácido clorídrico para formar o sal, NaCl, e a água. Se eu estiver utilizando uma massa, vamos supor, de 10 gramas de hidróxido de sódio, com uma proporção para cada molécula de 1 para 1 para 1 para 1, eu vou ter que aumentar 10 vezes todo o restante para poder ter uma proporção correta entre as substâncias da reação. Então, vamos aprender isso de uma maneira um pouco diferente, além de tratar de massas em gramas e quilogramas, para podermos organizar uma equação química para que ela realmente mostre qual é a proporção entre os átomos que estão relacionados numa reação química. Tá? Então, na aula anterior, fizemos a correção
da atividade de sala, que foi da página 141 e 142. Vocês já fizeram, né, e já corrigimos os exercícios 1, 7, 8 e 9. Isso aqui foi só para relembrar, né, tudo que a gente fez para chegar até aqui. E agora nós vamos adentrar na segunda parte aí do capítulo, que tem esse título, Balanceamento das Equações Químicas. Então, o que significa balancear? É como se a gente estivesse colocando na balança mesmo. Imagina assim, ó, uma balança deste modelo. De um lado, nós vamos colocar os reagentes e do outro lado vamos ter os... Opa, não é reagente novamente. Vamos ter os produtos. De um lado o reagente, do outro os produtos. E essa equação precisa estar literalmente balanceada. Por quê? Porque a massa que eu usei nos reagentes vai ser a massa que eu vou obter nos meus produtos, tá? Então, para que a gente organize isso na representação, que é a equação química, nós vamos utilizar números. Esses números são os coeficientes. Vamos ver aqui exemplos. Olha só, deixa eu apagar minha balancinha aqui para ficar mais limpo este slide. Dá uma olhada nessa nova reação química que está aí no meio do slide. Aqui, temos uma reação entre NaOH com H2SO4, formando Na2SO4 mais H2O. Não precisa se preocupar com o nome das substâncias. Neste momento agora, né, no ensino fundamental, 9º ano, não é cobrado de você que você saiba que isso aqui é hidróxido de sódio, tá? Que isso aqui é ácido sulfúrico, tá? Não tem essa necessidade. Deixa eu apagar aqui. O que importa é você identificar que cada conjunto de átomos desse aqui, ó, representa uma molécula. Isso aqui é uma molécula. E quais são os elementos envolvidos nessa molécula? Tem o sódio, que é o Na, tem o oxigênio, que é o O, e tem o elemento hidrogênio, que é representado aqui pela letra H. Quantos átomos de cada elemento tem nessa molécula? Tem um de sódio, um de oxigênio e um de hidrogênio. Traga agora o seu olhar para essa segunda molécula, H2SO4, tá? Então, o que é que significa este número? Esse índice tem relação com o elemento que está na frente dele, do lado esquerdo. Significa que nessa molécula eu tenho quantos átomos do elemento hidrogênio? 2. E quantos átomos do elemento oxigênio? 4. E quantos átomos do elemento enxofre, que é esse S? Não tem nenhum númerozinho aqui, né? Quando não tem, é porque é 1. Então, sendo 1, basta o símbolo. Eu não preciso escrever que é 1 daquele, né? Então, já está presente ali 1, ele já está representativo. Então, tem 1 átomo de enxofre. Nessa segunda molécula aqui, então, temos 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Percebeu isso aí? Agora, traga o seu olhar para essa outra molécula aqui, que é um dos produtos. Quantos átomos do elemento sódio tem nesta molécula? 2, né? Olha o 2zinho aqui, indicando que tem 2 sódios. E quantos tem de oxigênio? Olha o 4, referente ao oxigênio. E o enxofre? Não tem número, né? Então, é porque é 1. E para a gente terminar aqui, H2O. Nessa molécula, tem quantos átomos do elemento hidrogênio? 2. E quantos átomos do elemento oxigênio? Se não tem nenhum número à direita, embaixo, que é o índice, não tem, é porque é 1. Então, tem 1. 1,
de oxigênio. Conseguiu perceber isso aí? Essa etapa é muito importante para a gente ir adiante, tá? Então, deixa eu apagar todo o rabisco. Vamos, então, à quantidade de átomos presentes nos reagentes. Vamos ver se você consegue identificar isso aí. Então, reagentes, tudo isso aqui. Quantos átomos de sódio nos reagentes? 1. Na1, né? A gente não precisa escrever, mas tá lá. É 1. Oxigênio. Quantos oxigênio tem nos reagentes, considerando reagente todos? Tem 1 aqui e 4 aqui. Quanto que é 1 mais 4? Tem 5 oxigênios. E hidrogênio? Hidrogênio tem esse aqui e tem mais esses 2 aqui. Quanto que dá? 1 mais 2? Tem 3. E o enxofre? Quantos enxofre tem? Só aqui. Só 1. Então, temos aqui essa conta, né? 1 sódio, 5 de oxigênio, 3 de hidrogênio e 1 de enxofre, só nos reagentes. Agora, vamos focar nos produtos, que vem depois da seta. Quantos átomos de sódio eu tenho aqui? Ó, 2, né? Olha, era 1, agora tenho 2. Então, surgiu um sódio do nada. Tá vendo? Isso que a gente precisa corrigir. Mas vamos continuar aqui a nossa contagem. Oxigênio. Quantos átomos de oxigênio tenho aí nos produtos? Tem 4 aqui e 1 aqui. Quanto que é 4 mais 1? 5. Hidrogênio. Átomo de hidrogênio tenho 2. Então, tá aqui. E, por fim, enxofre. Tá aqui o único átomo de enxofre que tem, 1. Então, se a gente for comparar do jeito que está posta essa equação química, eu terei aqui uma diferença do número de átomos de sódio nos reagentes para os produtos e terei também uma diferença na quantidade de hidrogênios nos reagentes para os produtos. Então, considerando-se as leis ponderais e principalmente, né, a lei de Lavoisier, que nada se perde, nada se cria, não vou perder átomos, também não vou criar átomos. Eles vão se rearranjar nas moléculas. Então, o que eu preciso fazer? Consertar a quantidade de moléculas utilizadas na minha reação química. A representação é a equação, então vamos mexer nessa equação química. Aqui, quantos sódio tem aqui? 2, né? Tem 2 sódios. E aqui? Aqui só tem 1. Posso eu colocar um 2 aqui e tá tudo certo? Agora eu tenho 2 sódios? Não é possível, não posso. Por quê? Esse número que está aí do lado direito do símbolo do elemento químico, ele indica a composição, a estrutura da molécula. Tá? E a molécula, que é o conjunto de átomos, ela não é formada aleatoriamente, tem um motivo, um porquê da quantidade de átomos que estão envolvidos ali. E tem relação com distribuição eletrônica, tem relação com a quantidade de elétrons que estão disponíveis lá na última camada dos átomos daqueles elementos. Isso vocês vão aprofundar melhor no ensino médio. Mas você não pode mexer na fórmula molecular. Você pode aumentar o número de moléculas. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu apagar aqui os rabiscos e mostrar para vocês onde eu vou colocar esse número. Olha, eu vou colocar o número na frente. Por quê? Porque esse número que eu coloco na frente, ele multiplica a molécula inteira. É como se fosse uma continha de matemática mesmo. Agora, eu tenho 2 moléculas de NaOH. 2 moléculas de NaOH me fornecem os 2 sódios que eu tenho aqui, depois da seta, depois que a reação acontece, fornece, então,
Até então, vou deixar aquele 2 ali, tá? E o que a gente viu que também mudou a quantidade? A gente tinha visto que era a quantidade de hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho aqui nos produtos? 2. 2 hidrogênios. E nos reagentes? Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Esse 2 está multiplicando esse hidrogênio. Se era 1, passa agora a ser 2. 2 hidrogênios, só aqui. E aqui? Aqui são 2, outros 2. Tá? Então, são mais 2 hidrogênios. No total, do jeito que está aqui, quantos hidrogênios eu tenho nos reagentes, que é tudo que tem antes da seta? Eu tenho 4. 2 mais 2, 4 hidrogênios. E nós vimos que aqui eu só tenho 2. Eu não posso mudar esse índice H2O para H4O. Não existe, tá? O que eu posso fazer? Aumentar o número de moléculas para indicar que eu não estou obtendo só uma molécula de água, eu estou obtendo mais. Então, vou colocar um número na frente deste hidrogênio. Tá? Então, qual que é o número que eu multiplico por 2, que dá 4? Para eu ter 4 hidrogênios. 2. 2 vezes 2, agora eu tenho 4 hidrogênios. Vamos conferir aqui o número dos outros elementos. Vamos pegar aqui o enxofre. O enxofre antes eu tinha 1. Depois, continua sendo 1. Então, o enxofre que estava lá no ácido sulfúrico veio compor essa outra molécula que tem sódio e está tudo certo. O oxigênio, vou até mudar de cor, que tem bastante oxigênio aqui, né? Aqui tem oxigênio, mas quantos? Esse 2 multiplica ele, né? Então, só aqui eu tenho 2 oxigênios. E aqui? Aqui eu tenho 4 oxigênios. Quanto que é 2 mais 4? 6 oxigênios nos reagentes. E nos produtos? Só aqui eu tenho 4. E aqui? Aqui é 1, mas esse 2 está multiplicando, né? Então, são 2. Aqui eu tenho 4 oxigênios e aqui eu tenho 2 oxigênios. Quanto que dá? Pô, assim, né? Senão fica parecendo um 0. Quanto que dá 4 oxigênios mais 2? 6. 6 oxigênios. Tá? Então, ó, igual. E é assim que a gente faz para balancear uma equação química. Olha essa rabisqueira, né? Então, vou fazer isso ficar melhor. Deixa eu apagar aqui. A resposta final é, então, essa. O que eu fiz? Dobrei a quantidade de moléculas de hidróxido de sódio envolvidos para poder manter a quantidade de átomos antes e depois da reação. Assim, eu obtenho também o dobro de moléculas de água. E se a gente for contar a massa destes átomos, dessas moléculas, o que a gente vai obter? Lá na tabela periódica, você tem a massa dos átomos, dos elementos. Lá você vai encontrar que a massa do sódio é aproximadamente 23 unidades atômicas, do oxigênio é 16, do hidrogênio é 1, do enxofre 32 unidades atômicas. Então, tem aí a massa de todos os átomos envolvidos nos reagentes. Se eu for somar a massa de todo mundo, eu vou ter a massa atômica ali de tudo que tenho nos reagentes. Então, vai ser, ó, 23 mais 16 mais 1, tudo isso multiplicado por 2, mais 1 multiplicado por 2, né, ou 1 mais 1 duas vezes, mais aqui o enxofre, que é 32, mais o oxigênio, que é 16, só que nesse caso vezes 4, né, ou somado 4 vezes. No final das contas, eu vou ter 178 unidades atômicas aqui nos reagentes.
somando a massa de todos os átomos, de todos os elementos. E agora nos produtos, novamente, a mesma ideia, a mesma lógica. Vou somar aqui, cada sódio tem aí o peso de 23, só que 2 vezes, 23 mais 23, mais a massa aí do enxofre, que é 32, a do oxigênio é 16, 4 vezes, né? Olha aqui. Então, vou somando a massa de todo mundo. No final, obtenho 178, para a gente conferir que agora fizemos aí o balanceamento correto, né? A mesma massa que temos antes é a massa que teremos também depois. Perfeito? É um assunto que ele começa aqui, mas ele se desenrola muito ainda no ensino médio. Vamos devagar, vamos fazer as atividades propostas do livro, tá? Vocês vão acessar o material, mas eu vou chamar a vinheta, é a hora da atividade. Então, enquanto você acessava o seu material, a vinheta rolava e agora na sua tela já tem a proposta da atividade. Você vai abrir aí nas páginas 141 e 142 e vai responder aquilo que faltava, que são os exercícios 2, 3, 4, 5, 6 e 10, podendo ser aí organizado pelo professor ou professora presenciais, de maneira a ser feito individualmente ou em duplas. E na próxima aula eu volto com a correção. Até lá, pessoal, e tchau, tchau!